O som que antecede a morte. Há sons que o ser humano aprende a temer antes mesmo de compreender de onde vem. O ranger de uma porta no escuro. O farfalhar de folhas quando não há vento. O barulho de unhas raspando contra o asfalto. Tec, tec, tec. Se aproximando no corredor vazio de uma escola às 3 da manhã. É esse último som que dá nome a uma das mais perturbadoras e duráveis lendas urbanas do Japão moderno. Tec-tec. Uma entidade que rasteja. Uma mulher que foi cortada ao meio pela brutalidade de um trilho de trem, ou pela frieza de uma noite de inverno, dependendo de quem conta, e que agora percorre os espaços noturnos do arquipélago japonês em busca de alguém. Sempre em busca de alguém. Para compreender Tec-tec, é preciso mergulhar fundo. Não apenas no folclore e nas histórias sussurradas entre estudantes do ensino médio japonês, mas nos estratos mais profundos da história, da cultura, da psicologia coletiva e do trauma nacional. Porque Tec-tec não surgiu do nada. Ela nasceu de uma civilização que aprendeu a conviver com o horror de maneiras que o mundo ocidental raramente consegue imaginar. Este ensaio é essa jornada. Longa, às vezes desconfortável, frequentemente perturbadora, mas necessária para qualquer um que queira entender verdadeiramente o que Tec-tec representa, de onde veio, e por que, décadas depois de sua primeira aparição, ela ainda faz adolescentes japoneses hesitarem antes de atravessar uma estação de metrô vazia à noite. O Japão e seus fantasmas. Uma história milenar. Irei, o fantasma como fenômeno cultural. Para compreender Tec-tec, é preciso primeiro compreender a natureza singular do sobrenatural japonês. O Japão não é simplesmente um país com muitas histórias de fantasmas. É uma civilização onde o sobrenatural ocupa um espaço radicalmente diferente do que ocupa nas culturas ocidentais. No folclore europeu, o fantasma é fundamentalmente um ser do passado, alguém que morreu e que, por razões variadas, pecado, missão incompleta, injustiça sofrida, ainda não cruzou para o outro lado. Ele existe num estado de liminaridade que se espera ser resolvido. Na tradição judaico-cristã que permeia o pensamento ocidental, a fronteira entre os vivos e os mortos é rígida, institucionalizada por teologia, rituais e dogma. Fantasmas são aberrações, erros na ordem cósmica. No Japão, essa fronteira nunca foi tão clara. O shintoísmo, a religião nativa do arquipélago que coexiste há séculos com o budismo, é uma fé profundamente animista. Tudo possui kami, espírito, pedras, árvores, rios, o vento que passa entre as montanhas. A morte, nesse sistema, não é uma ruptura tão absoluta quanto nas religiões abraâmicas. Os mortos continuam presentes, nos altares domésticos, Butsuda, nos rituais do Obon, o festival budista que convida os espíritos dos ancestrais a retornarem por alguns dias, nos cuidados meticulosos que as famílias dedicam aos túmulos. O conceito japonês de Irei, o fantasma propriamente dito, carrega essa herança complexa. A palavra é composta de dois caracteres, Y, que significa tênue, obscuro ou oculto, e Rei, que significa espírito ou alma. Um Irei é literalmente um espírito obscurecido, não simplesmente o espírito de um morto, mas o espírito de alguém que morreu com ori, ressentimento profundo, ou em circunstâncias tão traumáticas que a alma ficou presa, incapaz de seguir o ciclo natural de renascimento ou descanso. A tipologia dos Irei é vasta e rigorosa. Há o Gori, o espírito de nobres ou pessoas poderosas que morreram injustiçadas e que podem causar catástrofes naturais e epidemias se não apaziguados. Há o Funairei, o espírito dos afogados que vive no mar e tenta puxar barcos para as profundezas. Há os Ashikivarashi, o espírito infantil que traz sorte às casas onde habita, e cujo desaparecimento anuncia a ruína da família. Há o Gashadokuro, o colossal esqueleto dos soldados mortos de fome que perambula pelos campos de batalha em busca de vítimas. E há, surgindo muito mais recentemente nessa tradição, entidades como Sadako, de Ring, Kayako, de Juon, e Tec-tec, fantasmas do mundo moderno, nascidos não do campo nem do mar, mas das estações de trem, das escolas, das ruas iluminadas por neon. Kaida, a arte da história de terror. A tradição literária das histórias de terror japonesas, Kaida, literalmente história estranha, é tão antiga quanto a própria literatura japonesa. Obras como o Nihon Hiki do século IX e o Konjaku Monogatari do século XII já colecionavam histórias do sobrenatural com meticulosa seriedade. Não eram entretenimento fútil, eram documentos da realidade espiritual do mundo, compilados com o mesmo rigor com que outros monges compilavam histórias de santos ou crônicas históricas. No período Edo, de 1603 a 1868, a cultura do Kaidan floresceu de forma extraordinária. O Japão estava em paz,
uma paz rígida e sufocante mantida pelo shogunato Tokugawa, mas o medo e a morte não haviam desaparecido. Apenas haviam migrado para o interior, para os corpos e as mentes. Os jogos de Yakumonogatari Kaidankai, reunião de 100 histórias de monstros, tornaram-se um fenômeno cultural. Grupos de pessoas se reuniam à noite, acendiam 100 velas, e cada participante contava uma história de terror. Ao terminar cada história, apagava-se uma vela. Conforme a luz diminuía e a escuridão crescia, dizia-se que as entidades sobre as quais falavam eram atraídas para o espaço da reunião. O escritor e professor Lafcadio Earn, um grego-irlandês que se tornou cidadão japonês no final do século XIX e adotou o nome Koizumi Akumo, compilou e adaptou para o inglês algumas das mais belas histórias do Kaida em seu livro de 1904, simplesmente intitulado Kaida. Para Earn, essas histórias não eram curiosidades antropológicas. Eram a mais profunda expressão da psicologia japonesa, uma psicologia que, escreveu ele, vive em contato constante e íntimo com a presença dos mortos. Essa é a terra onde Tek-Tek foi plantada. O Japão pós-guerra e o nascimento das lendas urbanas modernas. A derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial em agosto de 1945 foi, em termos históricos e psicológicos, um dos eventos mais traumáticos que uma nação pode atravessar. Em poucos anos, um país que havia sido convencido de sua divindade, de sua missão imperial sagrada, de sua superioridade racial e cultural sobre todos os outros povos asiáticos, viu-se reduzido a escombros, ocupado por forças estrangeiras, e confrontado com a verdade sobre as atrocidades que havia cometido. Hiroshima, Nagasaki, Okinawa. Os bombardeios incendiários de Tóquio e outras cidades. Mais de 3 milhões de japoneses mortos. E, para aqueles que sobreviveram, a revelação gradual e agonizante de que tudo aquilo pelo que haviam lutado, o imperador como Deus vivo, o destino manifesto do Japão, a pureza da raça Yamato, havia sido construído sobre mentiras. O trauma coletivo desse período é de difícil mensuração. Os japoneses desenvolveram uma palavra específica para os sobreviventes das bombas atômicas, Ibakusha. Eles carregavam não apenas os danos físicos da radiação, mas uma marca social profunda. Eram vistos como contaminados, amaldiçoados, impróprios para o casamento. Muitos desenvolveram o que hoje reconheceríamos como transtorno de estresse pós-traumático severo. Nesse contexto, o sobrenatural japonês passou por uma transformação significativa. As histórias de terror deixaram de ser apenas sobre entidades do campo ou do mar. Começaram a habitar os espaços da modernidade, as ruínas das fábricas, os hospitais improvisados que não conseguiram salvar seus pacientes, as estações de trem onde os sobreviventes se aglomeravam em busca de comida e notícias. O Japão dos anos 1950 e 1960 era uma sociedade em frenesi de reconstrução. O milagre econômico japonês transformou o país de forma vertiginosa. Trens de alta velocidade, arranha-céus de vidro e aço, fluxo de trabalhadores das zonas rurais para cidades, jornadas de trabalho extenuantes que deixavam homens e mulheres esgotados e solitários em plataformas de metrô às 2 da manhã. A modernidade chegou rápida demais para que a alma pudesse acompanhar o passo. E nos interstícios dessa velocidade, nos túneis escuros entre uma estação e outra, nas escolas esvaziadas depois do horário, nos trilhos onde alguém havia caído, novos fantasmas começaram a crescer. A Anatomia da Lenda. A versão original. Sapporo, anos 1980. Toda lenda tem uma origem, mesmo que essa origem seja frequentemente impossível de rastrear com precisão. No caso de Tek-Tek, os pesquisadores de folclore urbano japonês apontam para as décadas de 1970 e 1980, com particular força em Sapporo, capital da ilha de Hokkaido, a ilha mais ao norte do Japão, conhecida por seus invernos brutalmente frios e suas paisagens que parecem feitas de silêncio. A versão mais antiga e mais frequentemente citada da lenda conta a seguinte história. Uma jovem estudante do ensino médio, cujo nome varia conforme a versão, às vezes Kashima Reiko, às vezes simplesmente a menina, estava esperando um trem em uma noite de inverno. Os trilhos estavam cobertos de neve. O frio era cortante, do tipo que o Hokkaido produz com crueldade particular, um frio que não se sente apenas na pele, mas nos ossos, nas articulações, na própria vontade de continuar de pé. A jovem, por razões que as versões divergem, algumas dizem que havia se inclinado para ver se o trem se aproximava, outras sugerem que havia escorregado no gelo, outras ainda insinuam algo mais deliberado. Caiu sobre os trilhos. O trem chegou antes que qualquer um pudesse ajudá-la. A parte superior de seu corpo foi encontrada na plataforma. A parte inferior havia ido longe demais. A morte foi rápida,
Mas o espírito não descansou. Dias depois, estudantes da mesma escola começaram a relatar encontros com uma figura que rastejava pelos corredores noturnos, usando apenas os braços, arrastando o torso mutilado pelo chão, deixando um rastro úmido atrás de si. O som que ela fazia ao se mover, o bater seco e cadenciado das mãos e dos cotovelos contra o chão frio, era descrito uniformemente por todos os que afirmavam tê-la visto. Tec, tec, tec. A entidade havia recebido seu nome da própria forma como existia. Segundo a lenda, Tec-Tec carrega uma foice ou um punhado de vidro quebrado, variações da mesma ferramenta de destruição. Quando encontra uma vítima, ela a ataca com ferocidade, cortando a pessoa ao meio. A lógica perversa é cruel. Ela quer que outros compartilhem sua condição. Quer companhia em sua incompletude. A velocidade com que ela rasteja é sobrenatural, tão rápida quanto um ser humano inteiro correndo. Não há como escapar. Uma vez que Tec-Tec te viu, uma vez que seus olhos mortos encontraram os seus, o fim é inevitável. Kashima Reiko, o nome que se tornou maldição. Em muitas versões da lenda, Tec-Tec tem um nome completo, Kashima Reiko, Lu Daolitze. E ao redor desse nome se construiu uma camada adicional de terror na forma de um kusari, uma corrente, um e-mail em cadeia do mundo analógico e depois digital. A corrente de Kashima Reiko funciona da seguinte forma: alguém te conta sobre ela. Se você não repassar a história para outros em um determinado número de dias, geralmente 3, às vezes 7, Kashima Reiko virá te encontrar. Mas há um detalhe mais perturbador ainda, que é o que separa a lenda de Kashima Reiko das simples histórias de conte para outros ou morrerá. Existe um conjunto de perguntas que a entidade pode te fazer quando aparecer, e se você souber respondê-las corretamente, pode sobreviver ao encontro. A pergunta mais famosa é: onde estão minhas pernas? A resposta correta, segundo as versões mais difundidas, é: nas estradas Meishin. Minsen, Gaosu Daolu, a rodovia Meishin, que conecta Nagoya a Kobe. Ou, em outras versões, num cemitério junto à estação de Kashima. Se você não sabe a resposta, ela te corta ao meio. O nome Kashima contém em si mesmo uma camada de ambiguidade intencional. Em japonês, Kashima pode ser escrito de múltiplas formas com significados distintos. Uma delas, Fansumo, pode ser interpretada livremente como o demônio da morte provisória ou o espírito da pseudo-morte. Essa homonímia é central para a tradição japonesa de nomear entidades sobrenaturais. Os nomes são ao mesmo tempo descritivos e evocativos, carregam o próprio poder daquilo que nomeiam. A pergunta "onde estão minhas pernas?" é devastadora na sua simplicidade. É a questão mais humana que um espírito mutilado poderia fazer, e ao mesmo tempo a mais impossível de responder corretamente sem um conhecimento ritual específico. Ela sintetiza todo o horror da condição de Tec-Tec, uma criatura que busca o que perdeu, que faz aos outros o que foi feito a ela, que existe num estado de incompletude perene e irresolvível. Estrutura narrativa: o arquétipo do terror feminino. Para entender por que Tec-Tec ressoa tão profundamente no imaginário japonês, é necessário reconhecer que ela não é uma entidade isolada. Ela pertence a uma categoria específica de espírito japonês que os folcloristas chamam de Ori, literalmente espírito do ressentimento, e, mais especificamente, ao subgrupo de entidades femininas que foram vítimas de violência, abandono ou morte trágica e que retornam com uma raiva que não pode ser apaziguada por meios convencionais. A lista de antecessoras e contemporâneas de Tec-Tec nessa categoria é longa e perturbadora. Yotsuya Kaida, a história mais famosa do teatro kabuki, de 1825, conta a história de Oiva, uma mulher envenenada pelo marido que queria se casar com outra. O veneno a desfigurou antes de matá-la, e seu espírito voltou para destruir tudo o que o marido havia construído. Oiva é considerada por muitos o protótipo do Ori feminino clássico, uma mulher que sofreu uma injustiça profunda e que não pode encontrar paz enquanto aquela injustiça não for punida. Okiku, da história Banshi Sarayashiki, a história dos pratos no solar Banshi, foi uma serva que um samurai apaixonado jogou num poço quando ela recusou seus avanços. Sua voz ainda ecoa a partir do poço, contando pratos numa progressão que nunca chega ao número 10, a incompletude de sua vida refletida na incompletude eterna de sua contagem. Sadako Yamamura, O Espírito de Ring, originalmente um romance de Koji Suzuki publicado em 1991 e depois adaptado para cinema por Hideo Nakata em 1998, segue o mesmo arquétipo. Uma jovem com poderes psíquicos, vitimizada e jogada num poço, que retorna através de uma fita de vídeo para matar quem quer que a veja. Kayako Saeki, de Juon, 2002,
Foi assassinada pelo marido ciumento em sua própria casa e retorna com seu filho como um fantasma que infecta qualquer lugar onde entra. O padrão é consistente e revelador. Mulheres jovens, vítimas de violência, frequentemente sexual ou doméstica, mortas em circunstâncias traumáticas, retornam como entidades de poder absoluto que a sociedade, patriarcal, repressora, não consegue controlar ou apaziguar. O horror japonês moderno tem sido analisado por críticos culturais como Shika Kinoshita e Colette Baumann como uma metáfora para o mal-estar das mulheres japonesas numa sociedade que historicamente as silenciou, as confineu e as ignorou. Tec-Tec se insere perfeitamente nesse arquétipo, mas com uma crueldade adicional. Ela não busca apenas vingança sobre aqueles que lhe fizeram mal. Ela foi além disso. Seu trauma a transformou num ser que reproduz o próprio mecanismo de sua destruição. Ela corta ao meio porque foi cortada ao meio. Ela é o trauma que se propaga, a ferida que quer criar outras feridas. As raízes reais, entre o mito e a história. Mortes nos trilhos, a estatística do horror. Um elemento fundamental que muitos estudos sobre Tec-Tec ignoram é o fato de que o substrato sobre o qual a lenda cresceu não é pura fantasia. O Japão tem, historicamente, uma das maiores taxas de suicídio por trilhos de trem do mundo desenvolvido. E as mortes traumáticas em ferrovias, seja por suicídio, seja por acidente, são um fenômeno real, documentado e perturbadoramente frequente na história do país. Nos anos de reconstrução pós-guerra, quando o sistema ferroviário japonês se expandia a uma velocidade vertiginosa para acompanhar o crescimento econômico, acidentes fatais nos trilhos eram relativamente comuns. A infraestrutura crescia mais rápido que as medidas de segurança. Plataformas superlotadas, sinalizações inadequadas, trens movendo-se em velocidades cada vez maiores através de estações onde centenas de pessoas esperavam comprimidas umas contra as outras. A combinação era explosiva. À medida que o Japão entrou nas décadas de 1970 e 1980 e as taxas de suicídio começaram a aumentar, os trilhos de trem tornaram-se um dos métodos mais frequentemente escolhidos. As empresas ferroviárias japonesas chegaram a cobrar das famílias das vítimas pelos atrasos e danos causados, uma política que gerou debate intenso e foi eventualmente modificada, mas que dizia muito sobre a frieza com que a sociedade japonesa tratava essas mortes. Nos anos 1990 e 2000, a companhia ferroviária JR East implementou uma série de iniciativas para reduzir as mortes. A instalação de telas de plataforma, barreiras físicas que impedem o acesso aos trilhos, em estações movimentadas, campanhas de conscientização sobre saúde mental, e até mesmo a pintura de painéis azuis nas estações, baseada em estudos que sugeriram que a cor azul reduz impulsos suicidas. Essas medidas funcionaram, pelo menos parcialmente. Estações com telas de plataforma viram reduções significativas nas taxas de incidentes. Mas nos anos em que a lenda de Tec-Tec crescia e se espalhava, nada disso existia. As plataformas eram abertas, os trilhos acessíveis, e as mortes eram frequentes o suficiente para que praticamente todo japonês de uma certa geração conhecesse alguém que havia testemunhado, ou soubesse de alguém que havia testemunhado, uma morte nos trilhos. Esse contexto é crucial. Tec-Tec não surgiu numa sociedade que apenas imaginava a morte nos trilhos como uma possibilidade abstrata. Surgiu numa sociedade onde essa morte era um fato presente, documentado, parte do cotidiano de milhões de usuários do transporte público. A lenda não inventou o horror. Ela o nomeou. O caso de Hokkaido, investigando as origens. Quando pesquisadores de folclore urbano japonês, notavelmente Takeru Iguro, da Universidade de Tóquio, e Noriko Heider, pesquisadora americano-japonesa que se especializou no horror japonês moderno, tentaram rastrear as origens específicas de Tec-Tec, encontraram um terreno de frustração metodológica familiar a qualquer estudioso de lendas urbanas. As lendas urbanas, por definição, não têm origem rastreável. Elas circulam de boca em boca, sofrendo mutações a cada retransmissão, adaptando-se às especificidades locais de cada narrador. O que um pesquisador pode fazer é identificar os clusters, as concentrações geográficas e temporais onde a lenda parece ter surgido ou de onde parece ter se irradiado. No caso de Tec-Tec, os primeiros registros escritos conhecidos da lenda aparecem em coletâneas de histórias de terror escolar, Gaku no Kaida, publicadas no início dos anos 1990, mas a tradição oral é claramente anterior. Relatos de pessoas que hoje têm entre 50 e 60 anos mencionam ter ouvido versões da história quando eram estudantes nos anos 1970 e 1980, o que empurra as origens pelo menos 2 décadas antes dos primeiros registros escritos. A Universidade de Sapporo foi historicamente um dos centros de transmissão da lenda, o que é consistente com a teoria de origem em Hokkaido.
Hokkaido tem características que a tornam um terreno particularmente fértil para esse tipo de história. O isolamento geográfico. A ilha era relativamente menos conectada ao resto do Japão antes da construção do túnel Seika em 1988, os invernos extremamente rigorosos que criam uma atmosfera de opressão e clausura, e uma história de colonização e violência. O Hokkaido foi habitado pelos Ainu, povo indígena que foi subjugado e assimilado à força durante a Era Meiji, que deixou camadas de trauma no substrato cultural da região. É tentador, mas metodologicamente imprudente, apontar para um evento específico como o caso real que originou o Tek-Tek. Vários pesquisadores tentaram fazê-lo e encontraram apenas mortes de jovens nos trilhos, eventos trágicos, mas sem nenhuma conexão documentada com a lenda além da semelhança superficial. O que podemos dizer com segurança é que a lenda cresceu num solo irrigado por eventos reais, absorvendo o medo coletivo de uma civilização que lidava com a morte nos trilhos de forma cotidiana. A psicologia do trauma coletivo. Para entender por que Tek-Tek encontrou um solo tão fértil no imaginário japonês, é preciso examinar um conceito que tem ganhado crescente atenção na psicologia cultural: o trauma coletivo e seus mecanismos de processamento. Bessel van der Kolk, em seu seminal trabalho O Corpo Guarda o Placar, 2014, argumentou que o trauma não é apenas uma experiência individual mas uma realidade fisiológica. O corpo literalmente muda em resposta ao trauma, reestruturando circuitos neurais, alterando a forma como processa o medo e a ameaça. Quando esse argumento é escalado para o nível de uma cultura inteira, o resultado é o que alguns pesquisadores chamam de trauma cultural ou trauma histórico coletivo. O Japão do pós-guerra é um caso extremo de trauma cultural. Uma geração inteira cresceu sob a propaganda do Kokutai, o sistema nacional que colocava o imperador como divindade e o povo japonês como seu instrumento sagrado. Essa geração foi mobilizada para uma guerra total, testemunhou a destruição de suas cidades, perdeu familiares e amigos, e então viu todo o sistema de significado sobre o qual havia construído sua identidade desmoronar numa rendição humilhante. As gerações seguintes herdaram esse trauma de formas que raramente eram discutidas abertamente. O Japão desenvolveu uma cultura do enryo, restrição, contenção, a supressão dos próprios sentimentos em prol da harmonia social, que tornava o processamento público do trauma extremamente difícil. Não se falava sobre Hiroshima nas mesas de jantar. Não se discutia abertamente a culpa da guerra ou o impacto psicológico da derrota. Tudo isso ficava comprimido, guardado, enterrado sob a camada brilhante do milagre econômico. Lendas urbanas como Tek-Tek funcionam, numa perspectiva psicanalítica, como o retorno do recalcado. O horror que não pode ser processado conscientemente encontra uma saída pelos canais da ficção, do sobrenatural, do mito. A jovem mulher cortada ao meio pelos trilhos é, nessa leitura, um símbolo denso. O Japão cortado ao meio pela guerra, a identidade nacional fragmentada, o trauma que persiste depois que o corpo principal já foi enterrado. A propagação. Como uma lenda se torna viral. Gaku no Kaida. O terror nas escolas. Um dos veículos mais importantes para a disseminação de Tek-Tek foi a tradição japonesa das Gaku no Kaida, as histórias de terror das escolas. Essa é uma tradição que merece atenção especial, porque ela revela muito sobre a função social das lendas urbanas na cultura juvenil japonesa. As escolas japonesas, especialmente as do ensino fundamental e médio, têm sido historicamente portadoras de uma cultura sobrenatural rica e específica. Cada escola tem suas histórias: o corredor do terceiro andar que não deve ser frequentado à noite, o espelho do banheiro que reflete coisas que não estão lá, o piano que toca sozinho às 3 da manhã. Essas histórias circulam entre gerações de estudantes com uma consistência surpreendente. A mesma história aparece em escolas de Tóquio e de Okinawa, adaptadas a especificidades locais mas reconhecivelmente a mesma narrativa. No início dos anos 1990, esse corpus de histórias foi coletado e publicado em uma série de livros extremamente populares chamados simplesmente Gaku no Kaida, a série de histórias de terror das escolas, compilados por Toru Tsunemitsu. Os livros foram um sucesso editorial massivo, vendendo milhões de cópias e sendo adaptados para uma série de filmes no mesmo período. Foi nessa série que muitos japoneses tiveram seu primeiro contato com versões mais sistematizadas de Tek-Tek. A escola como espaço de horror tem uma lógica psicológica específica. Para crianças e adolescentes japoneses, a escola é um espaço de pressão intensa. O sistema educacional japonês, particularmente competitivo, coloca sobre os estudantes um peso que é amplamente reconhecido como uma das causas do ijime, bullying escolar, e de altas taxas de ansiedade e depressão juvenil. A escola é um espaço onde a autoridade dos adultos é absoluta, onde as hierarquias são rígidas,
onde a individualidade é frequentemente sacrificada em prol do grupo. As histórias de terror das escolas funcionam como uma subversão desse poder. No espaço sobrenatural da lenda, os corredores imaculados se tornam ameaçadores, os banheiros limpíssimos se tornam portais para o horror, e a autoridade dos professores é irrelevante diante de entidades que não reconhecem hierarquias humanas. É uma forma de reencantamento do espaço disciplinar, uma maneira de devolver ao mundo da escola uma dimensão de mistério e perigo que o sistema educacional sistematicamente extrai. A era digital e a amplificação do terror. Nos anos 1990 e 2000, a internet transformou a disseminação de lendas urbanas de formas que os folcloristas ainda estão tentando compreender completamente. O que antes circulava por rumores sussurrados no recreio ou por cartas manuscritas em correntes copiadas à mão ganhou a velocidade e o alcance global das redes digitais. No Japão, esse processo teve características específicas. A internet japonesa desenvolveu, antes da internet ocidental, uma cultura de densetsu online, fóruns dedicados à coleta e discussão de lendas urbanas, onde usuários anônimos contribuíam com novas versões, debatiam origens e aprimoravam os detalhes das histórias. O site 2Channel, precursor do 4chan, lançado em 1999, foi um dos principais catalisadores dessa cultura digital do terror japonês. Tec-Tec foi uma das lendas que mais prosperou nesse ambiente. A forma de corrente que já estava embutida na história, conte para outros ou ela virá te encontrar, era perfeitamente adaptada à lógica dos e-mails em cadeia e, mais tarde, das mensagens de WhatsApp e Line. A lenda havia sido desenhada, mesmo antes da internet, com um mecanismo de propagação incorporado em sua própria narrativa. Nos anos 2000, Tec-Tec ganhou representações visuais que ajudaram a solidificar sua imagem no imaginário coletivo. Vídeos caseiros de Kaida, histórias de terror narradas em vídeo, muitas vezes com efeitos sonoros e imagens perturbadoras, circularam no YouTube e em sites especializados. Videogames de terror japoneses, um gênero onde o país tem produção extraordinária, de Silent Hill a Fatal Frame, incorporaram elementos da lenda ou lendas estruturalmente idênticas a ela. Em 2009, os filmes Tec-Tec do diretor Koji Shiraishi, um especialista no horror japonês de baixo orçamento com uma sensibilidade quase documental, trouxeram a entidade para o cinema, apresentando-a para uma nova geração e codificando visualmente muitos elementos que antes existiam apenas nas descrições verbais da lenda. Os filmes não são obras-primas do cinema de horror, mas seu impacto na popularização da lenda foi considerável. Comparações com outras lendas globais. Antropólogos e folcloristas que estudam lendas urbanas notam frequentemente a existência de estruturas narrativas que surgem independentemente em culturas diferentes, sugerindo que essas histórias respondem a medos e necessidades psicológicas universais. Tec-Tec tem paralelos fascinantes em outras culturas. A La Llorona do folclore mexicano e centro-americano é um deles. La Llorona, a Chorona, é o espírito de uma mulher que afogou seus próprios filhos e agora vaga pelos rios e lagos em busca deles, chorando eternamente. Como Tec-Tec, ela é uma figura feminina destruída por circunstâncias trágicas, variando entre abandono, infidelidade e loucura conforme a versão. E como Tec-Tec, ela representa um perigo específico para crianças e jovens, que são suas vítimas preferenciais. As Banshee da mitologia irlandesa e escocesa, espíritos femininos cujos gritos anunciam morte iminente, compartilham com Tec-Tec a característica de serem identificadas antes de mais nada pelo som que fazem. O som precede e anuncia o horror. O Haviad Rex e outras entidades do folclore britânico que atacam preferencialmente crianças e jovens seguem padrões similares de predação sobrenatural. O que diferencia Tec-Tec dessas equivalentes ocidentais é fundamentalmente a natureza de seu trauma. Ela é produto de uma mutilação física específica, moderna e industrial. Sua incompletude não é metafórica ou espiritual, é literal, corporal, o resultado direto de uma tecnologia, o trem, que o Japão moderno adotou como símbolo de seu progresso. Há algo profundamente perturbador na ideia de que a máquina do progresso, o trem que conecta cidades, que encurta distâncias, que é símbolo da eficiência e da modernidade japonesa, seja também a máquina que criou esse monstro. O terror em ação, as histórias que perseveram. Relatos de testemunhas. Uma das características mais fascinantes de lendas urbanas vivas, aquelas que ainda circulam ativamente em vez de terem sido arquivadas como folclore histórico, é a persistência de relatos de testemunhas. Pessoas que afirmam ter visto, ouvido ou de alguma forma encontrado a entidade em questão. No caso de Tec-Tec, esses relatos são abundantes nos fóruns japoneses dedicados ao sobrenatural.
Seria metodologicamente irresponsável tratá-los como evidência de uma entidade real, mas seria igualmente imprudente descartá-los sem análise, porque eles revelam algo importante sobre como a lenda funciona na psicologia de seus portadores. Um tipo recorrente de relato descreve encontros em banheiros escolares à noite, consistentemente após as 23 horas, quase sempre quando a pessoa estava sozinha. A descrição da entidade varia em detalhes, mas é estruturalmente consistente. Uma presença baixa, ao nível do chão, que se move com velocidade perturbadora. Um som rítmico e seco. Olhos que não deveriam estar tão baixos. Outro tipo de relato, igualmente recorrente, descreve encontros em plataformas de trem vazias. A entidade aparece na extremidade da plataforma, longe dos outros passageiros, e começa a se aproximar. Invariavelmente, o narrador foge, e invariavelmente, o relato termina com a incerteza de se o que viram era real ou uma alucinação da privação de sono e do medo. Esses relatos interessam menos pelo que dizem sobre Tec-Tec e mais pelo que dizem sobre as pessoas que os narram. O encontro com Tec-Tec, mesmo num relato pessoal de testemunha, segue o padrão narrativo da lenda com precisão notável, sugerindo que o narrador está, consciente ou inconscientemente, moldando sua experiência, real ou imaginada, conforme o template que a lenda fornece. Isso é um fenômeno psicológico bem documentado. Quando temos uma estrutura narrativa disponível para dar forma a experiências ambíguas ou perturbadoras, usamos essa estrutura. A versão da escola: terror institucionalizado. Uma das versões mais perturbadoras de Tec-Tec, e também uma das mais amplamente circuladas, não acontece nos trilhos de trem, mas dentro de uma escola. Essa versão merece atenção especial porque ela revela como a lenda se adaptou ao espaço específico que mais frequenta a imaginação de seu público primário, estudantes do ensino fundamental e médio. Nessa versão, uma estudante foi vítima de bullying severo. Os detalhes variam, mas o padrão é consistente. Ela era nova na escola, ou tinha alguma característica física ou comportamental que a tornava alvo dos colegas. O bullying escalou até um ponto em que ela não conseguia mais continuar. A versão mais cruel da história sugere que a escola era de alguma forma cúmplice, que os professores sabiam e não agiam, ou que o sistema como um todo havia falhado em protegê-la. Ela tentou correr. Caiu. Não especificamente nos trilhos de trem nessa versão, mas numa janela, ou numa escada, ou de alguma outra maneira que resultou na mesma mutilação essencial da lenda. Seu corpo foi cortado ao meio. Essa versão ressoa com particular intensidade porque o ijime, o bullying escolar, é um problema real, documentado e grave no sistema educacional japonês. Os dados do Ministério da Educação japonês mostram consistentemente dezenas de milhares de casos reportados por ano, e os especialistas argumentam que o número real é muito maior, dado que muitos casos nunca são denunciados por medo de retaliação ou de agravar a situação. No Japão, o ijime pode adquirir formas extraordinariamente cruéis. O silêncio organizado, onde toda a turma, de comum acordo tácito, passa a ignorar completamente uma criança, como se ela fosse invisível, é uma forma documentada de bullying japonês que os pesquisadores chamam de mushi, ignorar, não reconhecer a existência de alguém. A crueldade específica do mushi, você existe, mas agimos como se você não existisse, tem algo de sobrenatural em si mesmo. Quando Tec-Tec aparece nesse contexto como vítima de bullying que retorna para assombrar seus algozes, ela adquire uma dimensão de justiça poética. O monstro não é apenas um espírito aleatório de horror, ele é o retorno daquilo que a escola quis tornar invisível. Ele é o mushi que se recusou a permanecer invisível. A variante da foice, terror instrumental. Em muitas versões da lenda, Tec-Tec carrega uma foice, cama, ou um pedaço de vidro quebrado. Esse detalhe, que poderia parecer acessório, é na verdade semanticamente carregado. A foice tem uma história longa e complexa no imaginário simbólico humano. Na mitologia ocidental, ela é um instrumento da morte personificada, o que o Grim Reaper carrega. No Japão, a foice, kama, tem conotações mais diversas. É uma ferramenta agrícola básica associada ao campo e à colheita, mas também uma arma tradicional que aparece no treinamento de artes marciais, Kenjutsu e Jutsu. Quando Tec-Tec carrega uma foice, ela inverte a lógica do instrumento. A ferramenta que serve para colher, para separar o grão da espiga, para criar alimento, é usada para separar pessoas de suas metades inferiores. É uma transformação do instrumento da vida em instrumento da mutilação. E ao fazê-lo, ela está, num nível simbólico, completando o ciclo do que foi feito a ela. Ela foi colhida pelos trilhos, e agora ela colhe. O vidro quebrado é igualmente simbólico, mas de uma forma diferente.
Vidro quebrado é um objeto urbano, moderno, produto da civilização industrial. Ao substituir a foice pelo vidro, algumas versões da lenda estão sublinhando que Tec-Tec não é uma entidade do mundo rural ou feudal, ela pertence ao mesmo mundo de vidro e aço e velocidade industrial que a criou. Tec-Tec e a sociedade japonesa contemporânea. Feminismo e folclore. A mulher que recusa o silêncio. Nas últimas 2 décadas, críticos culturais e estudiosos de gênero no Japão têm revisitado a tradição do horror feminino japonês, os ori, os irei femininos, Tec-Tec, através de uma lente feminista que oferece perspectivas profundamente diferentes das interpretações tradicionais. A análise convencional tende a tratar essas entidades como pura fantasia de horror, monstros projetados para assustar, sem conteúdo político ou social significativo. Mas uma leitura mais atenta revela que o corpus do horror feminino japonês é, na verdade, um registro extraordinariamente honesto das violências que as mulheres japonesas sofreram através dos séculos, e uma fantasia de poder que a cultura dominante nunca lhes concedeu em vida. No Japão feudal, as mulheres eram propriedade, primeiro dos pais, depois dos maridos. O sistema de casamento arranjado, omiai, persistiu muito além do período feudal. Os direitos legais das mulheres japonesas eram severamente limitados até as reformas pós-1945, e mesmo depois das reformas formais, a realidade social de discriminação de gênero continuou sendo profunda. A taxa de participação feminina no mercado de trabalho em posições de liderança no Japão permanece, mesmo hoje, uma das mais baixas entre as nações desenvolvidas. Os fantasmas femininos da tradição japonesa, Oiva, Okiku, Sadako, Tec-Tec, são mulheres que foram vítimas do poder masculino em vida, assassinadas, abusadas, abandonadas, ignoradas, e que retornam em morte com um poder que o mundo em vida nunca lhes concedeu. São as mulheres que o sistema tentou calar, que recusam o silêncio. Tec-Tec é especialmente perturbadora nessa leitura porque ela não pode ser apaziguada pelos mecanismos rituais tradicionais. No folclore japonês clássico, um ori pode geralmente ser acalmado através de rituais de purificação, oferendas adequadas e reconhecimento formal do sofrimento sofrido. Mas Tec-Tec, pelo menos nas versões mais recentes e urbanas, não pode ser apaziguada. Ela não quer resolução. Ela quer companhia em sua incompletude. Ela quer continuar existindo como poder puro, aterrorizante e irrefriável. Isso representa uma ruptura com a tradição. O ori clássico eventualmente encontra repouso. Tec-Tec nunca o fará. Ela é o trauma que se recusa a resolver, uma metáfora precisa para injustiças sistêmicas que nenhum ritual individual pode apaziguar. Saúde mental e o espelho da lenda. No contexto contemporâneo, Tec-Tec adquiriu uma camada adicional de significado à medida que o Japão tem, nas últimas décadas, começado a lidar mais abertamente com questões de saúde mental, uma área historicamente extremamente estigmatizada na sociedade japonesa. O Japão tem uma das maiores taxas de suicídio entre as nações desenvolvidas, embora tenham diminuído nas últimas 2 décadas de picos que chegavam a 34 mil por ano nos anos 2000. O suicídio por trilhos de trem, a mesma morte que a lenda de Tec-Tec narra, continua sendo um método tristemente frequente. As empresas ferroviárias japonesas referem-se a esses incidentes como Jinshinjiku, acidentes envolvendo pessoas, numa linguagem deliberadamente neutra que evita as palavras suicídio ou morte, parte de uma política mais ampla de não dar publicidade ao método para evitar o efeito Werther, contágio por imitação. Nesse contexto, Tec-Tec funciona também como um espelho distorcido, mas ainda reconhecível, de uma realidade de sofrimento que a sociedade japonesa frequentemente prefere não nomear diretamente. A jovem que cai nos trilhos, que é cortada ao meio pela máquina da modernidade, que não encontra descanso e continua assombrando, é impossível, para alguém consciente do contexto social japonês, não ouvir nessa narrativa os ecos de uma realidade muito mais mundana e muito mais urgente do que qualquer lenda sobrenatural. Organizações de saúde mental no Japão têm observado que histórias como a de Tec-Tec, embora possam parecer à primeira vista simples entretenimento de horror, frequentemente funcionam como veículo, impreciso, distorcido, mas ainda assim funcional, para conversas que de outra forma não aconteceriam. Jovens que não conseguem falar sobre depressão, sobre pressão escolar, sobre bullying em termos diretos, às vezes conseguem aproximar-se dessas questões pela via do horror sobrenatural. Isso não justifica nem glorifica a lenda, mas contextualiza sua persistência de formas que vão além do simples entretenimento. A lenda além do Japão, adoção e distorção. Quando Tec-Tec cruzou as fronteiras do Japão, primeiro para outros países asiáticos, depois, através da internet, para o mundo inteiro,
ela sofreu as transformações inevitáveis de qualquer narrativa que atravessa contextos culturais radicalmente diferentes. Na China e em Taiwan, onde o horror japonês tem grande penetração cultural, parcialmente por razões históricas de colonialismo japonês, parcialmente pelo enorme impacto cultural do cinema e da televisão japonesa, Tec-Tec foi relativamente bem preservada em suas características essenciais. A sensibilidade sobrenatural sino-japonesa tem suficientes paralelos para que a lenda faça sentido sem muita tradução. No mundo ocidental, o processo foi mais disruptivo. Tec-Tec chegou ao público americano e europeu majoritariamente através de listas de criaturas sobrenaturais japonesas mais assustadoras publicadas em sites de entretenimento de horror, onde ela frequentemente aparece sem um contexto cultural que a torna verdadeiramente perturbadora. Privada de seu substrato, a história japonesa do pós-guerra, a tradição do Ori, a realidade das mortes nos trilhos, as questões de gênero e trauma coletivo, ela se torna simplesmente mulher assustadora sem pernas, uma curiosidade exótica sem a profundidade que a torna tão duradoura em sua terra natal. Esse processo de descontextualização é comum na globalização do horror cultural, mas é particularmente notável no caso japonês porque o horror japonês é, mais do que a maioria, profundamente enraizado em especificidades históricas e culturais que não viajam facilmente. Sadako, quando recriada em Hollywood Ring, 2002, perdeu muito da sua força original. Kayako passou por processo similar. E Tec-Tec, nas poucas referências que tem recebido em mídia ocidental, é frequentemente reduzida a um monstro de design interessante sem a camada de terror real que ela carrega para quem a conhece no contexto certo. O território do medo, onde Tec-Tec vive. A topografia do terror. Todo terror sobrenatural tem um território. Drácula habita o castelo e a noite europeia. Os fantasmas vitorianos assombram mansões com corredores longos e sótãos escuros. O Wendigo habita as florestas do norte canadense. O território define a entidade tanto quanto seus poderes e aparência. O território de Tec-Tec é especificamente japonês e especificamente moderno. Ela habita as escolas, as estações de trem, os corredores de hospitais, as ruas desertas das cidades depois da meia-noite. Ela é uma criatura do espaço urbano, não das florestas, não do mar, não do campo. Ela nasceu da cidade e pertence à cidade. Mas dentro da cidade, ela habita preferencialmente os espaços de transição e os espaços limiares. As estações de trem são, por definição, espaços de passagem. Você não vai a uma estação de trem para ficar, você vai para partir ou chegar. Os corredores das escolas à noite são o espaço que existe entre o dia escolar, com sua vigilância, sua estrutura, sua hierarquia, e a ausência total dessas estruturas depois que todos foram embora. Os banheiros, outro território frequente de Tec-Tec, são espaços de transição física e psicológica, espaços de vulnerabilidade onde o corpo impõe suas necessidades independentemente de hierarquias sociais. O antropólogo Victor Turner, em sua teoria da liminaridade, descreveu os estados liminares, os entre, como os mais carregados de poder simbólico e também de perigo. No folclore de praticamente todas as culturas, o perigo sobrenatural se concentra nos espaços e nos momentos de transição. O crepúsculo, nem dia nem noite, o solstício, nem uma estação nem outra, os limiares das portas, as encruzilhadas. Tec-Tec habita precisamente esses espaços. É uma criatura liminar para um mundo moderno, que encontrou seus limiares nos trilhos das estações e nos corredores das escolas às 3 da manhã. A hora da entidade. Nas versões mais detalhadas da lenda, Tec-Tec é particularmente ativa num horário específico, entre a meia-noite e as 3 da manhã. Esse horário tem uma longa história no sobrenatural japonês. No Japão feudal, a noite era dividida em períodos, koku, nomeados conforme a hora. O período entre as 23 horas e a 1 hora da manhã era chamado Shino-toki, a hora do boi, e era considerado o momento de maior atividade sobrenatural. Era quando os espíritos estavam mais próximos do mundo dos vivos, quando as fronteiras entre os mundos se tornavam mais permeáveis. A prática de Ushino-toki Mairi, visitar um santuário shintoísta nessa hora específica para amaldiçoar um inimigo, data do período Heian, 794-1185, e persiste no imaginário popular até hoje. Nas versões modernas de Tec-Tec, o horário específico varia entre meia-noite e 3 da manhã, mas a lógica é a mesma. É o horário em que as proteções do dia, a luz, o movimento das pessoas, a estrutura e a vigilância desapareceram e as entidades que se alimentam de vulnerabilidade encontram seu momento. Existe também uma razão mais prosaica para que esse horário seja terrorífico. É o horário em que alguém que está num corredor escolar ou numa plataforma de trem certamente não deveria estar.
A presença de Tec-Tec nesses espaços em horários impossíveis amplifica o senso de isolamento e vulnerabilidade do encontro. Você não deveria estar aqui. Ela tampouco deveria, mas ela está aqui porque não tem escolha. E agora você também está. Análise final. O que Tec-Tec nos diz sobre nós mesmos? O terror como diagnóstico cultural. Os monstros que uma cultura cria, e os que ela escolhe perpetuar, geração após geração, dizem algo fundamental sobre os medos, as vergonhas, os traumas e os desejos não realizados dessa cultura. A análise dos monstros é, portanto, um diagnóstico cultural tanto quanto é folclore ou entretenimento. Tec-Tec nos diz muitas coisas sobre o Japão. Ela nos diz que o Japão carrega um trauma profundo em relação à violência que a industrialização fez, e continua fazendo, aos corpos humanos. Ela nos diz que o sofrimento das mulheres japonesas, por séculos invisibilizado e silenciado, encontrou na ficção sobrenatural um canal de expressão que a realidade social lhes negava. Ela nos diz que a velocidade da modernização criou vazios psicológicos e espirituais que nenhuma taxa de crescimento econômico consegue preencher. Mas Tec-Tec também nos diz algo sobre a universalidade do medo da incompletude. A mutilação, o corpo partido, incompleto, privado de suas partes essenciais, é um dos terrores mais fundamentais da experiência humana. Não apenas a morte, mas a morte parcial. Não apenas o fim, mas o fim pela metade, deixando uma metade ainda viva para continuar, rastejando, procurando o que perdeu, incapaz de encontrar descanso ou inteireza. Esse medo não é culturalmente específico. O medo de que algo essencial seja tirado de nós, não apenas a vida, mas a nossa completude como seres humanos, é universal. O Japão apenas deu a esse medo uma forma específica, adaptada às suas circunstâncias históricas e culturais particulares. 8.2 Persistência e transformação. Por que Tec-Tec ainda existe? Lendas não persistem porque são verdadeiras. Persistem porque são necessárias. Tec-Tec continua sendo contada, continua circulando em fóruns online e em conversas sussurradas em dormitórios de escola, continua assustando gerações de jovens japoneses porque ela continua sendo necessária. As condições sociais e psicológicas que a criaram, o trauma coletivo, a invisibilização das mulheres, a pressão brutal sobre os estudantes, a intimidade cotidiana com a morte nos trilhos, a velocidade da modernidade que não deixa espaço para processar o horror, não desapareceram. O Japão mudou profundamente desde os anos 1970 e 1980, quando Tec-Tec tomou forma. As barreiras de plataforma nas estações reduziram as mortes nos trilhos. Os direitos das mulheres, embora ainda insatisfatórios por muitos padrões, expandiram-se significativamente. A saúde mental começou a ser discutida mais abertamente. O bullying escolar é hoje objeto de legislação e políticas específicas. Mas Tec-Tec ainda existe. Porque as mudanças, embora reais, ainda não foram suficientes. Porque há jovens japoneses que ainda morrem nos trilhos. Porque há mulheres que ainda são invisibilizadas. Porque há estudantes que ainda são destruídos pelo sistema que deveria protegê-los. Porque há traumas que ainda não foram processados, ressentimentos que ainda não foram reconhecidos, partes que ainda estão faltando. Enquanto houver incompletude não reconhecida, haverá Tec-Tec. Ela rastejará pelos corredores. Fará sua pergunta impossível. E esperará, com a paciência dos mortos, que alguém finalmente consiga responder corretamente: onde estão minhas pernas? O som que permanece. Há algo que os estudiosos de folclore urbano notam consistentemente sobre as lendas mais duráveis: elas terminam sem resolução. Não há final feliz. Não há o ritual de purificação que apazigua o espírito. Não há o herói que derrota o monstro. A história simplesmente para, num ponto de máxima tensão, com o perigo ainda presente, com a entidade ainda solta. Tec-Tec é assim. Não há como derrotá-la. Não há como apaziguá-la. As respostas rituais, suas pernas estão na estrada Meishin, funcionam apenas temporariamente, apenas por sorte, apenas se você souber exatamente o que dizer no momento de pânico absoluto. Para a maioria das vítimas, não há saída. Essa falta de resolução não é um defeito narrativo. É a intenção. É o ponto mais honesto da lenda. Alguns horrores não se resolvem. Alguns traumas não cicatrizam. Algumas injustiças não são reparadas. E os fantasmas que essas realidades criam não vão embora só porque queremos que eles vão. Tec-Tec é o fantasma da modernidade japonesa, da velocidade brutal que corta, da invisibilidade que apaga, do progresso que deixa partes essenciais para trás.
Ela é a metade que falta, o som que ecoa depois que o trem passou, a pergunta que nenhuma resposta ritual consegue definitivamente silenciar. Take, take, take. Ela ainda se aproxima. E a pergunta ainda está suspensa no ar frio da plataforma vazia. Onde estão minhas pernas?